E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Neia. Depois de sair do quarto de Caspond, o primeiro lugar que Neia foi, era a área de tiro com arco. Os subordinados de Neia estavam esperando lá, e rapidamente se reuniram para ela. Enquanto os amigos dela diziam, como foi a reunião, senhorita Barajá, estamos sempre prontos para ir, e outras coisas assim, Neia falou sobre a reunião. Ela disse a eles tudo, o que aconteceu, o que foi dito, e as conclusões que eles chegaram. A maioria deles, caçavam para ganhar a vida, e todos eram excelentes homens ao ar livre. Mesmo eles, não puderam deixar de assentir sombriamente, com a conclusão de Caspond. Não havia dúvida, de que procurar nas Abelion Hills, seria extremamente difícil. Sendo esse o caso, eles não seriam capazes de cobrir uma grande área, com uma equipe de procura, dentro de um curto espaço de tempo. Porém, eles poderiam realizar uma simples busca, dentro do Reino Santo, indo para o leste, deste lugar até a linha da fortaleza. Como não estava claro, onde o rei bruxo havia pousado, ele poderia estar dentro das fronteiras do Reino Santo. Várias pessoas qualificadas, em técnicas de ranger avançaram. Neia também queria participar, mas não tinha praticamente nenhuma habilidade como ranger, de modo que ela só estaria em seu caminho se os acompanhasse. Esta foi uma operação para resgatar um rei justo, que havia ajudado a salvar as pessoas de outro país. Como sua escudeira, não ser capaz de ir, parecia como deslealdade, e roeu o coração de Neia. Ela sentiu vontade de gritar, do jeito que fizera com remédios, mas nada aconteceria, mesmo que ela fizesse isso. Neia disse a todos, que eles tinham recebido a permissão de Caspond, para buscar dentro das fronteiras do Reino Santo, mas ela própria não poderia participar. Um deles falou, deixe isso para nós, senhorita Barajá. Outro diz, nós vamos ficar de olhos abertos, enquanto procuramos nosso grande benfeitor, sua majestade, não vamos perder uma única pista. Neia diz, tudo bem, todo mundo. Uma vez que o príncipe Denka dê sua permissão, ela estará contando com todos eles. Neia curvou-se profundamente para eles. Alguém a pergunta, senhorita Barajá, o que o resto de nós vai fazer? Como podemos ser úteis para o rei bruxo? Enquanto todos olhavam para ela, com entusiasmo em seus olhos, Neia foi enchida de alegria. Mesmo depois de testemunhar aquela visão, ninguém sentia que o rei bruxo estava morto. Neia diz, está certo, como poderia sua majestade estar morta? Ela tinha certeza de que ele deveria estar esperando por eles, para resgatá-lo. Ela achava. Neia não podia imaginar um cenário em que esse ser supremo esperasse por essas pessoas para resgatá-lo. Por tudo o que ela sabia, eles provavelmente o encontrariam elegantemente, tomando um copo de um bom vinho, na frente de uma pilha de cadáveres, de demônios e de semi-humanos. Neia falou, tudo bem então, todos os que restaram, começarão a treinar, porque a fraqueza é um pecado. De fato, isso era tudo que Neia podia fazer agora. Ela teve que se tornar forte o suficiente, para ser útil na próxima vez. Se ela e seu povo tivessem sido fortes o suficiente, o justo rei bruxo não teria terminado assim. Eles gritaram. Suas respostas animadas ecoaram em voz alta. Isso porque todos entendiam o que Neia queria dizer, quando dizia, o rei bruxo é a justiça, e a fraqueza é um pecado. Poucas pessoas concordaram com essas palavras, quando esta unidade foi formada, mas depois de se misturar com elas, mais pessoas passaram a entendê-las. Neia falou que, então, ela iria ver o príncipe. A história então é cortada, e retorna mostrando que, depois de falar diretamente com Caspond, o grupo de busca recebeu rapidamente a permissão para sair. Eles partiram no mesmo dia, e 3 dias se passaram desde então. Embora as coisas pudessem ter sido problemáticas, se os membros do grupo de busca não tivessem sido uma mente só, o fato era que todos eles tinham sido escolhidos, porque concordavam com a proposta de Neia, e por isso, eles partiram sem demora. Embora os rumores de recuperar Kalincha tivessem circulado pela cidade, durante esses 3 dias, o exército de libertação, na verdade não fizera nenhum movimento, e apenas deixava passar o tempo, sem objetivos. A exceção era Neia, e o crescente número de pessoas, que tinha vindo a aceitar o rei bruxo como justiça. Eles se dedicavam diligentemente aos seus treinamentos. Neia soltou uma flecha no alvo, entediada, com uma expressão de irritação em sua face. Sua ansiedade e raiva provavelmente fizeram suas mãos escorregarem, porque a flecha se encaixava um pouco fora do centro do alvo. Normalmente, alguém viria para levemente repreender Neia, mas ninguém se atrevia a falar com Neia agora. A razão para isso era o rosto de Neia.
Sua ansiedade, por não ser capaz de fazer nada para o rei bruxo, e a falta de sono, devido à falta de notícias, significava que a área em torno de seus olhos estava inchada e dolorida. Isso fez com que uma expressão assustadora, quando se considerava as rugas, entre suas sobrancelhas também. Desde que ela, normalmente escondia o rosto com a viseira, causava um grande impacto nos outros, quando ela a removia. Enquanto os subordinados de Neia entenderam profundamente como ela se sentia, ninguém se atreveu a se aproximar dela. Neia repetiu em sua mente, Sua Majestade, incontáveis vezes. Essas palavras rolaram e giraram na cabeça de Neia. Ela falou, honestamente. Os ombros de todos ao redor de Neia, que estava puxando para trás, as cordas dos seus arcos, tremeram ao ouvir essas palavras silenciosas. Ela pensou, Sua Majestade, não, ela precisava se acalmar, acalme-se. Só faziam apenas 3 dias. Apenas a região oriental do Reino Santo é grande o suficiente como era. Ela se perguntou, você não quer assustar os outros, não é? Neia tirou sua viseira, e ouviu algo parecido com um grito abafado de alguém que por acaso olhou em sua direção, e massageou as têmporas levemente, enquanto tentava relaxar seu rosto rígido. Nesse momento, Neia ouviu 2 pares de passos correndo, em direção ao campo de tiro com arco. Dado que ela podia ouvir um tilintar metálico, que era exclusivo de cota de malha, ficou claro que não eram milicianos, que tinham vindo aqui para treinar. Os paladinos usavam armadura de placas de metal, então, também não poderiam ser eles. Eles eram, provavelmente, soldados ou colegas mais graduados. Neia foi chamada. Quando ela se virou para as pessoas que haviam se intrometido, os 2 homens que apareceram simultaneamente recuaram e gritaram. Eles perguntaram, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Neia pensou, vocês não tinham algo a dizer, enquanto respondia. Já faz um tempo. Essa é a reação usual, não? Talvez seja um pouco mais do que a reação usual. Essas 2 pessoas também eram escudeiros, e tinham sido treinados ao lado de Neia. Com isso dito, ela não sabia quase nada sobre os caráteres deles, já que mal tinha falado com eles, mas pelo menos, ainda se lembrava de seus nomes e faces. Se Neia os conhecesse, então eles também deveriam conhecê-la. Isso significaria que eles deveriam estar acostumados com os olhos assassinos de Neia. Mesmo assim, o fato de terem reagido dessa maneira, mostrou quão aterrorizante era o rosto de Neia agora. Falando nisso, Neia lembrou que eles também haviam sido libertados dos campos de prisão. Neia falou, assim. Ela usualmente não se parecia assim, como se ela odiasse o mundo inteiro. Ela achava. Não, ela pergunta, se normalmente era assim. Neia esfregou o rosto, e pensou que talvez, não deveria ter tirado a viseira. Ela pediu desculpas, e diz que, parecia que algo estava acontecendo. Ela pergunta, se eles poderiam lhe contar sobre isso. Um deles diz que, não, o príncipe Caspond está procurando por você. Por favor, reporte a ele imediatamente. Neia perguntou, o príncipe. Ela se perguntou, por que ele estava procurando por ela. Ela tinha algumas ideias, mas não sabia qual delas estava correta. Então, tudo o que ela podia fazer era rezar para que ele estivesse procurando ela, por uma boa razão. Neia diz compreender. Ela pede por favor, para que digam a ele que ela irá imediatamente. Entretanto, eles não pareciam estar saindo, mesmo depois dela ter dado sua resposta. Isso intrigou Neia. Ela os pergunta, o que é, há algo mais? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.